estado atual da física é idêntico ao do tempo em que nos encontrávamos perplexos com a radioatividade. Eles não percebiam algo absolutamente fundamental. Talvez nós também não percebamos algo muito profundo, como naquela época. No entanto, apesar da teoria das cordas ser tão incompleta que a sua própria existência não passa de uma conjectura não comprovada, isso não impede muitos dos que a trabalham de acreditar que ela constitui um único caminho para o futuro da física teórica. Um teórico das cordas preeminente, Joseph Polchinski, do Instituto de Física Teórica Kavli, na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, foi convidado, há não muito tempo, para dar uma palestra intitulada Alternativa à Teoria das Cordas. A sua primeira reação, disse ele, foi que isso era um disparate. Não existem alternativas. Todas as boas ideias fazem parte da teoria das cordas. Lubos Mottl, professor assistente em Harvard, afirmou recentemente no seu blog que a razão mais provável de ninguém ter convencido outros acerca de uma alternativa à teoria das cordas é provavelmente não existir alternativa à teoria das cordas. O que é que está a acontecer? Geralmente em ciência o termo teoria refere-se a algo muito bem definido. Lisa Randall, uma influente teórica de partículas e colega... O que está a acontecer? Geralmente em ciência o termo teoria refere-se a algo muito bem definido. Lisa Randall, uma influente teórica de partículas e colega de Mottl em Harvard, define teoria como um enquadramento físico definido, incorporando um conjunto de pressupostos fundamentais sobre o mundo, e um enquadramento parcimonioso que engloba uma ampla variedade de fenómenos. Uma teoria gera um conjunto específico de equações e previsões, aquelas que são Uma teoria gera um conjunto específico de equações e previsões, aquelas que são corroboradas pelo acordo com os resultados experimentais. A teoria das cordas não se encaixa nesta descrição. Pelo menos, ainda não se encaixa. Neste caso, como é que alguns especialistas têm a certeza de que não há alternativa à teoria das cordas, se não sabem rigorosamente o que ela é? O que é exatamente o que eles têm a certeza de não ter alternativa? Estas são algumas questões que me levaram a escrever este livro. A física teórica é complicada, muito complicada. Não é devido a estar envolvida bastante matemática, mas sim envolver grandes riscos. Como veremos, vezes sem contas ao examinar a história da física contemporânea. Uma ciência deste tipo não pode ser feita sem riscos. Se um grande número de pessoas trabalha há muitos anos num problema e a resposta a esse problema ainda desconhecida, isto pode significar que a resposta não é simples ou óbvia, ou pode tratar-se de um problema que não tem solução. A teoria das cordas, tal como é entendida, postula que o mundo é essencialmente diferente do mundo que o conhecemos. Se a teoria das cordas estiver certa, o mundo tem mais dimensões e muito mais partículas e forças do que as observadas até ao momento. Muitos teóricos das cordas falam e escrevem como se a existência destas dimensões e partículas adicionais fosse um facto comprovado, de que nenhum bom cientista pode duvidar. Mais de uma vez, algum teórico das cordas me disse coisas como: quer dizer que tu achas que é possível não existirem dimensões extra? Na verdade, nem a teoria, nem a experiência oferecem qualquer indício de que existam dimensões extra. Um dos objetivos deste livro é desmistificar as afirmações da teoria das cordas. As ideias são bonitas e com boa motivação. No entanto, um dos objetivos deste livro é desmistificar as afirmações da teoria das cordas.
As ideias são bonitas e com boa motivação. No entanto, para entender por que razão não levaram a um progresso maior, temos de ser claros, precisamente, quanto ao que os dados apoiam e ao que ainda está a faltar. Uma vez que a teoria das cordas é um empreendimento de alto risco, não sustentado pela experiência, apesar de muito generosamente apoiado pelas comunidades académicas e científicas, existem apenas duas maneiras de a história acabar. Se a teoria das cordas se revelar correta, os teóricos das cordas passarão a ser os maiores heróis da história da ciência, com base num punhado de pistas, todas elas de leitura ambígua, terão descoberto que a realidade é muito mais vasta do que se imaginava. Colombo descobriu um novo continente que era desconhecido do rei e da rainha de Espanha, assim como a realeza espanhola era desconhecida dos habitantes do Novo Mundo. Galileu descobriu novas estrelas e satélites e, mais tarde, os astrónomos descobriram novos planetas. Tudo isto seria quase irrelevante comparado com a descoberta de novas dimensões. Além disso, muitos teóricos das cordas acreditam que as míriades de mundos descritos pelo grande número de teoria das cordas existem realmente, como outros universos que é impossível vermos diretamente. Se tiverem razão, conseguimos ver muito menos da realidade do que qualquer grupo de homens das cavernas viu na Terra. Nunca alguém na história da humanidade pressentiu corretamente uma tão grande extensão do mundo conhecido. Por outro lado, se os teóricos das cordas não tiverem razão, não podem estar apenas um pouco errados. Se as novas dimensões e simetrias não existirem, incluiremos os teóricos das cordas entre os maiores fracassados da ciência. Como aqueles que continuaram a trabalhar nos epiciclos de Ptolomeu na altura em que Kepler e Galileu avançaram. Sobre eles serão contadas histórias de advertência acerca do modo como não se deve fazer ciência, como não permitir que a conjectura teórica fique tão para além dos limites do que pode ser racionalmente argumentado, que o seu autor comece a envolver-se em pura fantasia. Uma das consequências da ascensão da teoria das cordas é a divisão da comunidade dos cientistas que trabalham em física fundamental. Muitos continuam a trabalhar na teoria das cordas e cerca de 50 novos doutoramentos são atribuídos anualmente a trabalhos neste campo. Mas existem alguns físicos profundamente céticos, ou porque não entendem o sentido da teoria, ou porque já desistiram de aguardar um sinal de que ela tenha uma formulação consistente, ou que permita uma verdadeira previsão experimental. A divisão nem sempre é amigável. São expressas dúvidas em ambos os lados sobre a competência profissional e os padrões éticos do outro, sendo um verdadeiro desafio manter amizades que se sobreponham a essa divisão. De acordo com a imagem da ciência que todos aprendemos na escola, situações como esta não se deviam desenvolver. Ensinaram-nos que o ponto central da ciência moderna é um método que leva ao progresso da nossa compreensão da natureza. Os desacordos e as controvérsias são, como é natural, necessários para o avanço da ciência, mas supõe-se que haja sempre maneira de resolver esses litígios através da experiência ou da matemática. No caso da teoria das cordas, todavia, este mecanismo parece ter sido quebrado. Diversos adeptos e críticos da teoria das cordas são defensores tão acérrimos dos seus pontos de vista que é difícil manter uma discussão cordial sobre o tema mesmo entre amigos. Como é possível que não vejas a beleza da teoria? Como poderia uma teoria fazer tudo isto e ainda assim não ser verdadeira? Dizem os teóricos das cordas. Isso provoca uma resposta igualmente acalorada por parte dos céticos. Perdeste a cabeça? Como é que consegues acreditar tão fortemente em qualquer teoria na completa ausência de provas experimentais? Esqueceste do modo como a ciência deve funcionar? Como é que podes ter tanta certeza que tens razão quando nem sequer sabes que teoria é? Escrevi este livro na esperança de que ele contribua para uma discussão honesta e útil, tanto entre os especialistas
como entre os leitores leigos. Apesar do que tenho visto nos últimos anos, acredito na ciência. Acredito na capacidade da comunidade científica de se elevar acima das agruras e resolver a controvérsia através da argumentação racional, baseada nas provas diante de nós. Estou ciente de que apenas por levantar estas questões vou irritar alguns dos meus amigos e colegas que investigam a teoria das cordas. Apenas posso reafirmar que estou a escrever este livro não para atacar a teoria das cordas ou aqueles que nela acreditam, mas por admiração por eles e, acima de tudo, como uma expressão de confiança na comunidade da física.